Olá, espero que esteja tudo bem contigo. Agora que finalmente acabou então o Close Beta Test, que, ou das duas uma, a WeMade não sabe o que significa CBT, ou simplesmente não queria alterar os gráficos dentro do jogo, da campanha que já tinham criado, se calhar antiga, porque não foi CBT nenhum. Portanto, CBT significa Close Beta Test, que é um teste fechado, e isto foi mais um OBT, portanto um Open Beta Test, um teste aberto para toda a gente jogar. Simplesmente tinha servidores na Ásia e no Sul América. E agora sim posso-te responder à questão que está na imagem. O Mir M é a continuação do Mir 4? Não. Tecnicamente é a história, portanto é o mundo. O Mir M está à volta de todo o mundo, toda a história, toda a saga do Mir, não necessariamente do Mir 4. Mas realmente o Mir M tem muitas coisas boas e eu já passo a explicar o que é um novo jogo, mas não é um novo jogo. Mas também não é a continuação do Mir 4. Portanto, o Mir M é uma mistura entre, lá está, Mir 4, com certeza 100% do Black Desert Mobile, muitas mecânicas também do Lost Ark e por fim tenho que meter também aqui uma pitadazinha do New World. Parece que houve aqui uma suruba entre estes jogos e nasceu este Mir M, que M não é porque é Mir Mobile ou Mir, continuação do Mir 4. Não, nada disso. Este Mir M deve supostamente ser um 3 estranho que simplesmente chegou a uma certa altura e deitou-se. Mas porquê? Realmente este jogo é a continuação da história, do mundo do Mir, e se formos a ver bem, não é assim totalmente descabido, porque a origem do Mir vem do primeiro jogo criado pela WeMade, que se chama-se Legends of Mir. E o Legends of Mir é este jogo que está a rodar aqui na tela. Portanto, tu podes ver aqui que este jogo é um jogo muito simples. Eles também lançaram há pouco tempo o Mir 2M, que é um remake do Mir 2. E realmente, se formos a ver, a base é realmente uma câmara isométrica, é por um aspecto assim muito simples, só que este supostamente eles deviam ter chamado Mir 3M, por exemplo, e não Mir M só, porque parece-me ser o Mir 3, mas melhorado. Ou seja, eles pegaram naquilo que era o jogo antigamente e fizeram este Mir. O Mir 4 é um sonho que eles têm, ou seja, é um jogo que eles gostavam muito de criar, um MMORPG, e realmente fizeram. E chamaram-lhe Mir 4, nem é Legends of Mir 4, por exemplo, ou Legends of Mira, por exemplo, como costumamos chamar. Já o próximo jogo que eles vão criar realmente chama-se Legends of Ymir, com Y no início, portanto, Ymir. E aí sim, esse eu acredito, e é mais apropriado dizer que é a continuação do Mir 4. E até ainda assim um bocadinho das teorias da conspiração, o Y, se formos a ver, pode ser um V, portanto um 5 em número romano, e então chama-se Legends of Ymir, portanto 5 Mir. Isto é só teorias, claro. Ora bem, depois do teste, não é? Fechado. Eu realmente testei o jogo, gostei muito de jogar o jogo. É um jogo diferente, claro. Sei que há muitos amigos que não gostam da câmara isométrica, na câmara nesta posição, mas o jogo tem coisas muito interessantes. Primeiro, é muito parecido com o Mir 4 porque é automático. Uma coisa muito positiva que vocês vão adorar é que não tem nem mistérios nem missões de pedir, aquelas missões maravilhosamente chatas, portanto essas não vão existir. Portanto, está descansado que é um jogo diferente, mas tem outras mecânicas chatas. E eu falei daqueles jogos todos atrás, porquê? Porque, por exemplo, foram buscar o peso dos itens que existe no Black Desert Mobile. E foram buscar, por exemplo, o sistema de mistério, não é missões mistério, mas é um sistema muito, muito parecido com o Lost Ark. Mesmo, aquilo acho que foi cópia direta. As personagens e o mundo, mais uma vez, é do Mir 4, portanto do Mir,
não necessariamente do Mir 4. E depois, por fim, eu estou a dizer New World porque nós neste jogo podemos focar-nos 100% em sermos super guerreiros, portanto, guerreiros mesmo para andarmos em batalhas, ou então sermos agricultores, basicamente a apanhar materiais e a construir itens para vender no leilão, para vender aos nossos companheiros da guilda, etc, etc, etc. Portanto, no final de contas, eu não posso dizer que estou a adorar estupidamente o jogo porque esta beta não foi necessariamente o produto final que nós vamos receber. Portanto, vai haver aqui alterações. Não sei se a velocidade, se eles mexeram com a velocidade de leveling, acho que está demasiadamente rápido, porque eu o pouco que joguei evolui muito rápido e o jogo só tem 60 níveis, só se chegarmos a nível 40 ou 50 e depois é uma parvoíce, uma semana, 2 semanas para evoluir um nível. Mas mesmo assim foi muito rápido. Nós até recebemos algumas recompensas muito boas neste beta e tenho a certeza absoluta que não vai refletir na versão global quando lançarem. Outras coisas que eu gostei muito é que acaba por ser um jogo muito simples de compreender. Eu sei que muitos amigos ficaram com um mau parecer do aspecto gráfico do jogo, portanto onde é que estavam os menus, a forma como eram os menus feitos e etc. Mas o jogo está muito simples de compreender. Eu, de qualquer das maneiras, quando lançar oficialmente, eu vou fazer alguns guias porque vou jogar o jogo, fiquei interessado nele, mas realmente fiquei um bocadinho na dúvida se este Close Beta é exatamente o jogo que vai sair para toda a gente. Primeiro ponto, não tinha mecânicas cripto, portanto não havia formas de nós percebermos como é que íamos transformar então o metal escuro em token e não tinha loja, portanto eu não sei o quanto pay to win vai ser, o que é que vai ser obrigatório, porque é assim, se eles meteram um sistema de peso no nosso inventório, na nossa mala, de certeza absoluta que vai haver algum mecanismo lá para a frente onde nós vamos ter que pagar para continuar a apanhar os itens, porque nem é espaço de mala, é mesmo peso na mala e pronto, eles não mostraram a loja precisamente por isso, porque eu acho que há aqui mecânicas ocultas, porque o e-mail lá está fala muito, o próximo jogo que vai pagar imenso, é pá amigos, a sério, eu acho que não, eu acho que vai ser um jogo divertido, moderadamente divertido, não é assim também nada de outro mundo, e que não vai pagar praticamente nada. Se talvez investidores e coisas assim recebam algum, mas jogadores free-to-play, e de certeza que vai ter algum investimento da nossa parte para continuarmos a divertir-nos no jogo. Agora, coisas estranhas que aconteceram nesta beta foi haverem bots. Ainda encontrei uma quantidade grande de bots. Aliás, neste vídeo estamos a ver ali um grupinho vais ver aqui um grupinho de jogadores que é tudo bots. Portanto, eu não sei se é próprio e-mail a testar os bots para ver se fatura no jogo, se há realmente pessoas que já estão a testar um sistema de bots, e eu posso-vos dizer que eu testei realmente 2 contas a jogarem ao mesmo tempo. E aquela forma que existe no Mir 4 da conta seguir outra para fazer as mesmas missões e para matar os mesmos inimigos, aqui neste jogo é horrível. Cada um disparava para um canto, mesmo a seguir o líder, a outra conta acabava por ir-se embora e fazer as coisas à maneira dela. Portanto, se estás à espera em fazer 2 contas, ou jogas individualmente mesmo com essas 2 contas, não esperes que uma vá atrás da outra constantemente e que seja tudo perfeito como era no Mir 4. Outras coisas muito positivas do jogo é que realmente eu gostei dos sistemas que o jogo tem, achei interessante, gostei muito da história, está engraçada, gostei, no geral, acho que está um jogo positivo. Agora, coisas que eu não gostei nada, a forma de eles realmente naquele trailer eles falam em combate por células, campo qualquer coisa, pronto, é assim, as habilidades são feitas por quadrados, portanto é como se fosse um jogo de estratégia RPG por turnos. Portanto, nós quando fazemos uma habilidade não é uma área circular, mas sim quadrados, e eu acho isso um bocado estranho num jogo destes. Mas pronto, eles é que sabem o que é que querem fazer com o jogo. Eu achei um bocadinho uma mecânica estranha, só se houver algum tipo de combate assim mais específico para evoluirmos. O jogo em si, lá está, este é beta, eu não sei se é a realidade depois quando se lançar. O jogo pareceu-me bastante fácil, nada difícil,
até chegarmos às masmorras. Portanto, o jogo em si é fácil, mas depois as masmorras já são um bocadinho complicadas, porque eu ainda entrei com 3 grupos e perdemos sempre. Porquê? Porque nós, o último boss, nós temos um tempo para matá-lo, um período, agora não me lembro exatamente quanto tempo é que nós tínhamos para matar o último boss, e como o pessoal deixava tudo em automático, morriam. E então eu era o único que estava a fugir do sistema do boss, dos ataques dele, e conseguia continuar a dar dano, mas realmente o boss fica, à medida que vai perdendo a vida, vai ficando mais difícil. Portanto, achei bastante interessante este facto de realmente precisas de um grupo que saiba jogar nas masmorras, mas depois o jogo é fácil em termos de campo de combate e coisas assim. Outra coisa que eu não gostei nada, para além do peso na mala, não gostei nada do novo sistema de avatar. Epá, isto é simplesmente um sistema pay to win. Em vez de termos um fato ou uma coisa assim, não, nós temos mesmo um avatar. E é muito mau porque é mais um sistema que tu tens que pagar. E ainda por cima, nós fazemos um personagem com o nome de homem e passamos a ser uma mulher porque o avatar mais poderoso que nós apanhamos é uma mulher. Portanto, há aqui umas coisas que eles têm que alterar. Qualquer das maneiras, acho que é um jogo bom. Acho que vai valer a pena. Quando sair eu vou estar lá para jogar. E se gostares, já sabes, podes sempre contar com guias muito simples e rápidos. Este foi um vídeo um bocadinho mais prolongado para dizer-te que realmente gostei e não gostei de algumas coisas, mas vamos ver quando lançar completamente. Pronto, só me resta desejar tudo bom, divirta a jogar e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!